Eu tive sessão na Câmara, não deu para sair antes, e então peço desculpas aí pelo atraso. Tá? Queria agradecer o convite, dizer que esse tema é um tema muito importante e acho que eu vou tentar falar um pouquinho de maneira não tão acadêmica, né, como os colegas anteriores, mas usar um pouquinho mais as informações deles, inclusive, e algumas outras, e discordar de alguns aspectos aqui que foram falados, e falar um pouquinho da nossa região metropolitana e falar um pouquinho da nossa falta de planejamento e a crise que nós estamos, o programa que o professor acabou de falar, eu acho que nós estamos planejando mal esse período de menor abundância de chuvas e, obviamente, isso nos leva a uma situação que eu acho bastante grave. Eu vou discordar um pouco de você, fazendo uma continha muito simples, porque os números, às vezes, se eles não forem bem olhados, interpretados, a gente pode ter alguns equívocos, né? Nós temos, vamos dizer, não conferir esse número, vamos dizer que nós tenhamos, de fato, 302 bilhões de litros de água, né? Foi esse número. Segundo volume morto. Podemos ter um segundo volume morto, né? Chegamos a isso. Nós dividimos isso aqui pela população da região metropolitana, que são, né, 20 milhões de habitantes. Nós vamos chegar ao número, né, vamos cortar todos esses zeros aqui, vamos chegar ao número de 15 mil litros por habitante. Eu não estou aqui falando de consumo não humano, só de consumo humano. Se eu dividir 15 mil habitantes, 15 mil litros, por 200 litros por dia, que tem sido, na nossa falta de uso racional da água, o consumo por habitante, né, vamos cortar os dois zeros aqui, vamos chegar ao fantástico número de 75 dias. Nós temos água para 75 dias, certo? Armazenada hoje nos nossos reservatórios. Não me parece, né, numa região tão importante como São Paulo, com tanta gravidade e tantos problemas que vão decorrer se faltar água, parece longe de ser uma provisão de água suficiente para dar conta do período que nós estamos vindo. Obviamente, nós estamos entrando agora no momento de chuvas, em tese, certo? Supondo que nós vamos ter, né, que nós não estamos no efeito José, né? Mesmo sabendo que temos efeito José, vamos ter uma chuva. O governador falou que o pior já passou, certo? E, obviamente, o pior não passou. Tá claro, nós estamos no pior momento. A não ser que a gente estivesse vivendo um período de Noé. E não estamos vivendo. Por quê? Porque no mês de setembro, de outubro, certo? Choveu muito menos que a média histórica. E no mês de novembro, que choveu 40% até hoje, mais ou menos 40% da média, portanto, está mais ou menos dentro da média histórica, né? O Guarapiranga, o Cantareira, ele não se moveu. Ele não se moveu por quê? Porque, claro que podemos ter várias interpretações sobre isso, acho que vocês têm muito mais condição, inclusive, de fazer essas análises do que eu, sou tão especialista nessa questão de hidrologia, mas não se moveu porque se entrou, né, num tal nível de carência de água, se chegou num tal nível de secura das represas, inclusive entrando no chamado volume morto, que o volume morto não é um volume para ser utilizado. É um volume que está lá, existe, mas não é para ser utilizado. É uma reserva de contingência para situações extremas e não para situações vamos dizer assim, aonde existe ainda a possibilidade de reduzir o consumo, de pensar outras formas de racionalizar o uso da água. Porque, obviamente, a partir do momento que você tem os fundos da represa expostos, né, a necessidade de chuvas para repor é muito maior do que quando os volumes não se alcançou os níveis profundos das represas. O efeito esponja
né, é um fenômeno que acontece e que se reproduz. Então chove muito hoje, passa 4, 5 dias, ele encharca o fundo da represa, passa 4, 5, 6, 8 dias com sol, né, esse fundo da represa seca novamente, porque fica exposto, não fica coberto. Então, novamente, quando chover de novo, então a possibilidade de recuperação dessas represas é uma possibilidade muito menor pelo fato da incúria de ter se gastado, se chegado numa tal situação, que é a situação que nós estamos hoje. Então, né, o que eu tenho discutido, faço parte da CPI na Câmara da Sabesp, que tem discutido essa questão. O que eu tenho discutido muito é que a nossa política, e não é de hoje, não é deste ano, desse período agora, é uma coisa que vem pelo menos desde 2013, que já se verifica um processo de, vamos dizer assim, de escassez, né, de chuvas e menor quantidade de chuvas, não se tomaram as medidas de planejamento necessárias para que a gente não chegasse numa situação crítica como nós estamos vivendo hoje. Em janeiro de 2013, nós estávamos com o Cantareira em 52%. Em janeiro de 2014, portanto há 10 meses quase, aliás, há 10 meses, nós já estávamos com 22% do Cantareira. Eu estou falando aqui ainda sem o volume morto. Na verdade, hoje, né, nós estamos abaixo de 22. Todo mundo fala que hoje nós temos 10. Né, mas os 10 que nós temos hoje, né, na verdade, ontem estava 11,9, né, no Cantareira, é 11,9, que está no 11,9 porque nós somamos 22, 23% do primeiro volume morto, mais 10% do segundo volume morto. Tá certo? Portanto, nós estamos hoje num patamar de menos 20. Praticamente gastamos toda a água do volume chamado não morto, toda a água do volume morto, do primeiro volume morto, e estamos agora com o segundo volume morto, ou seja, estamos chegando no fundo, né, do recurso que nós temos. Então, esse processo é um processo que vem vindo e que o governo do Estado, por razões, né, nós podemos interpretar que foram políticas, ou que foram de mostrar que estava fazendo um planejamento e que, portanto, não admitia que tinha errado no processo mais geral, e as questões estruturais que você levantou, né, que são claras, todas aquelas que que você apontou, problemas que são problemas de engenharia, da captação de água, etc. Tudo isso levava à óbvia conclusão de que nós tínhamos que ter tido uma política de racionamento, de informação da população séria, um tipo de política que não fosse baseada assim na economia voluntária, né? Porque o que foi feito, a única medida